Olá, querido irmão, querida irmã. Aqui, rádio ouvinte da Alvorada Londrina, 106.3. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje nesse nosso podcast Amigo de Deus. Eu sou o Padre Junior Padilha, o diretor espiritual aqui da nossa rádio. E nós temos hoje, nesse encontro, temas muito interessantes. Estamos no mês missionário, temos falado sobre isso, não é? E como é que tá aí, então, a tua oração pelas missões da igreja, a tua oração pelo trabalho missionário que é realizado na sua paróquia? E como é que tá também o teu trabalho missionário? Você tem falado de Jesus para alguém? Tem falado sobre o amor de Deus para alguma pessoa que convive contigo? Tem ajudado alguém a se reaproximar de Deus ou a se aproximar mais de Deus? Tem ajudado alguém a perceber que a nossa vida tem um sentido? Nós estamos nesse mundo por um motivo, temos uma missão a desempenhar nesse mundo. Tudo isso é missão. Tudo isso é missão. E a missão de todos nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus. Se você não falou a alguém ainda sobre missão, ou sobre a vida espiritual, sobre oração, sobre a doutrina da igreja, sobre algo da Sagrada Escritura, então ainda temos tempo, ainda essa noite, você antes de dormir, de repente manda mensagem para alguém, liga para alguém, fala com as pessoas que moram na sua casa. Lembre elas que o céu existe, que o céu é para nós, que Deus é bom, que Deus as ama. Tudo isso é missão. E é algo muito simples que nós fazemos, acompanhados, é claro, por aquele nosso desejo, que é o desejo de Jesus, que é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos então pedir as luzes do Espírito Santo para nós, neste nosso programa, nesse nosso podcast, para que o grande amigo das nossas almas, o Espírito Santo, venha agir em nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para a nossa meditação de hoje, eu te convido a pegar na sua Sagrada Escritura, a tomar a sua Bíblia aí, no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Você já conhece esse trecho do Evangelho, mas vamos fazer uma pequena reflexão sobre ele, para que Deus nos alimente com a sua graça espiritualmente. Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 1. Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é conhecido de nós. Jesus ensinando o Pai Nosso aos discípulos, não é? Só que é interessante porque, olha que coisa interessante, como que o exemplo é algo forte nas nossas vidas. Como que o exemplo da santidade, o exemplo da virtude, o exemplo de uma espiritualidade profunda é atraente, não é mesmo? Jesus, Deus, é claro, né, com todas as graças possíveis, enquanto na condição humana também, claro, não é? Porque a sua divindade havia ficado escondida, como nós vemos lá em Filipenses 2, 6 a 11. Então o que transparecia nele era toda a graça, né, da sua santíssima humanidade. E ele, quando estava rezando, Jesus, o evangelista São Lucas coloca Jesus rezando muitas vezes. Então se diz que o evangelista São Lucas é o evangelista do Jesus orante, não é? E Jesus estava rezando. E os discípulos, ao verem ele rezando, pedem para que ele os ensine. Que interessante. Os discípulos não sabiam que já estavam rezando. É isso mesmo. Eles já estavam rezando por quê? Porque eles falavam com Jesus. E Jesus é Deus.
falar com Deus é rezar, é fazer oração, mas eles não sabiam disso, não é? Nós que estamos aqui hoje sabemos disso. Você que nos acompanha aqui nesse podcast já entendeu que oração é um diálogo com Deus, que oração é uma convivência com Deus, que oração é amizade com Deus. Os discípulos estavam se tornando amigos de Jesus, conviviam com Ele, falavam com Ele, ouviam Ele. Eles rezavam o tempo todo em que estavam com Ele. Só não sabiam disso. E Jesus, então, quando vai ensinar para eles uma oração, e aqui é muito bom que a gente perceba isso, Jesus não está ensinando simplesmente uma fórmula mágica, não é? A oração do Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula que a gente, em momentos de tristeza, de angústia, de desafio, a gente simplesmente recita e alguma coisa acontece e muda a nossa situação. Muitas pessoas têm essa mentalidade mágica sobre a oração, e essa mentalidade não é católica, tá certo? Essa é uma mentalidade supersticiosa que nós precisamos nos livrar dela. Vejam que é interessante pensar que se os discípulos não sabiam rezar, Jesus vai ensiná-los. E já tivemos ocasião de pensar isso daqui, mas vamos refletir novamente sobre essa questão. Quando nós vamos ensinar uma criança pequena a falar, a reconhecer as coisas do mundo, o que nós fazemos? Nós dizemos para ela, isto, por exemplo, aqui é uma xícara, não é? Isto aqui é uma colher, não é? E aí pedimos que a criança repita, xícara, colher, cachorro, árvore, ou depois a gente vai ensinando ela a formar frases, né? Mamãe te ama, sei lá, papai do céu gosta de você, coisa assim. Nós vamos ensinando a criança a formular pequenas frases. E a criança vai repetindo aquilo que nós vamos ensinando até o momento em que ela mesma consegue formar uma frase por si só. Então Jesus está ensinando para os discípulos, no início eles não sabem rezar, eles não sabem como se dirigir a Deus. Então Jesus vai dar para eles, como se eles fossem criancinhas pequenininhas, vai dar para eles uma fórmula que contém tudo aquilo que é essencial para uma oração, para o nosso diálogo com Deus. Só que nós não podemos ficar presos a esta fórmula. Jesus nunca quis que nós ficássemos presos a esta fórmula. Porque vejam só, a primeira coisa que Jesus nos ensina é chamar a Deus de Pai. E com um pai, nós estabelecemos um relacionamento de filhos. Então a primeira coisa que tem no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, é um olhar para o nosso Pai, para o nosso Deus, que é o nosso Pai. Nosso Pai porque nos adotou como filhos em Jesus. Porque o Filho de fato é Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno. Nós, pelo nosso batismo, somos adotados como filhos de Deus. E podemos viver com um tão bom Pai como esse. E é isso que Jesus está nos ensinando. Que nós estabeleçamos um relacionamento com Deus. Não é simplesmente uma fórmula mágica. Então, veja quantas pessoas realmente, às vezes, vão rezar o Pai Nosso, rezar a oração do Pai Nosso, ou até mesmo outras orações como Ave Maria, o Santo Anjo, por aí vai. E o que fazem? Só recitam uma fórmula, nem sempre conseguem prestar atenção no que estão dizendo e também não prestam atenção com quem estão falando. Nós que estamos aqui nesse podcast, nós já aprendemos isso com a Santa Teresa d'Ávila. Precisamos prestar atenção no que nós estamos falando e precisamos prestar atenção com quem nós estamos falando. Quando rezamos o Pai Nosso, estamos falando com o nosso Pai. Estamos colocando a Ele as nossas necessidades, os nossos desafios e pedindo a Ele que realize em nós a sua obra, a sua vontade, as suas graças e que seu reino se estabeleça entre nós. Isso é algo muito grande. No mês missionário, que tal ensinar para as pessoas isso? Para alguém que não saiba, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus amigos na universidade. Conta para eles isso. Pergunta para eles se eles já rezaram o Pai Nosso de maneira mecânica, assim, simplesmente só recitando as palavras sem prestar atenção no que estavam dizendo ou sem prestar atenção com quem estavam falando. Isso é missão também. Vamos aproveitar esse mês para nós crescermos no relacionamento com Deus e ajudarmos também outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, então estamos no mês missionário, esse mês em que nós estamos muito mais sensíveis para o anúncio do Evangelho, esse mês em que nós estamos muito mais atentos aos apelos de Deus dentro da nossa alma e no mundo.
falávamos no nosso podcast passado. Você que não assistiu pode ir lá no nosso canal do YouTube, Alvorada Londrina, ou no Spotify também, Alvorada Londrina. Você consegue pegar o nosso podcast anterior e você vai ver que lá eu falei de alguns elementos que compõem a missão. E um deles, é claro, o primeiro deles é sempre oração, não é? E precisamos ser impulsionados, enviados por Deus. Aquilo que diz São Paulo, Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, o Espírito Santo nos impulsiona a missão. Mas também, eu dizia lá que é necessário que nós estejamos atentos à realidade que nos circunda, às necessidades das pessoas, às necessidades do tempo. Então nós precisamos estar mais sensíveis para aquilo que Deus fala dentro de nós e para aquilo que Deus fala fora de nós. É interessante quando uma pessoa está fazendo um discernimento vocacional, ela geralmente está muito atenta a isso, aos sinais internos, aos sentimentos, às lembranças, aquilo que vem dentro de si, que ela vê, mas também aquilo que está fora, aos sinais de Deus no mundo, nas pessoas, nas coisas, etc. Está muito sensível. Nós, na verdade, precisamos estar sempre sensíveis na nossa vida, porque Deus está sempre falando conosco. E nós temos esses dois grandes santos neste mês, que são os padroeiros da missão da igreja, São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. A Santa Teresinha nós já celebramos no dia 1º de outubro. O São Francisco Xavier nós iremos celebrar no dia 3 de dezembro. E eu gostaria de aqui ver com vocês alguns aspectos, alguns pontos muito interessantes da vida desses santos, não é mesmo? Não sei se você já conhece, já ouviu falar sobre a vida de São Francisco Xavier. Se você já conhece alguma coisa, escreve para nós aí no chat do YouTube, você que acompanha pelo YouTube, fala, já conheço, padre, já ouvi falar, já li. Meu irmão mais novo, por exemplo, ele nasceu no dia 3 de dezembro, então ele tem São Francisco Xavier como seu padroeiro de vida, não é? É muito interessante, essa é uma grande graça que ele recebeu, não é? Mas o São Francisco Xavier, é interessante que, por exemplo, Xavier não é o sobrenome dele. Sabia disso, Everton? Sabia disso? Xavier é o nome do lugar onde ele nasceu. Ele nasceu no norte da Espanha, em Navarra, no Castelo de Xavier. Era um lugar. Não é o sobrenome dele, né? Ele tem um. Depois você pesquisa aí pra você ver como que o nome dele de batismo é um nome longo e muito diferente, né? Mas São Francisco Xavier foi como ele ficou conhecido. Mas Xavier não é o sobrenome dele. Ele nasceu no dia 7 de abril de 1506. E ele faleceu no dia 3 de dezembro de 1552. Inclusive é por isso que nós celebramos ele no dia 3 de dezembro. Geralmente, nós celebramos o santo na data da sua morte. Geralmente, Santa Teresinha, ela morreu no dia 30 de setembro. Nós celebramos ela no dia 1º de outubro. Não é? Porque no dia 30 de setembro nós celebramos um grande santo, né? Que é São Jerônimo. Se nós celebrássemos Santa Teresinha no mesmo dia dele, acabaria que a gente nem iria celebrá-la, né? Porque São Jerônimo é um grandíssimo doutor da igreja, mais antigo, e aí por isso que a igreja passou, então, a data da celebração de Santa Teresinha para o dia 1º de outubro. Sabia disso? Pois é, a gente vai aprendendo aqui junto essas coisas, não é? E olha que coisa, o São Francisco Xavier era de família nobre. Portanto, ele era uma pessoa rica. Nasceu em 1506, então ele estava na Idade Média, não é mesmo? A Idade Média, nessa época, então, aí, imagina, com toda aquela suntuosidade da nobreza, da vida dos nobres. Ele era um nobre. E nós estamos falando de um grande santo que foi padre. Então, já podemos imaginar a quantidade de renúncias que ele precisou fazer e as dificuldades que ele enfrentou para mudar dentro de si, né, o seu modo de ser, para poder servir a Deus, e serviu a Deus com uma grandeza impressionante. Nós vamos ver alguns elementos desse aí da grandeza de São Francisco Xavier. Ele foi um dos primeiros jesuítas. Você já ouviu falar nos jesuítas? Jesuítas, eles são conhecidos como jesuítas, mas na verdade o nome da congregação é Companhia de Jesus. Então foi fundada pelo Santo Inácio de Loyola em 1539, junto com São Francisco Xavier. São aqueles 8 primeiros, né, jesuítas, e o São Francisco Xavier era um desses 8 primeiros. O Santo Inácio de Loyola conheceu o São Francisco Xavier ali, acho que mais ou menos 1530. É interessante que o Santo Inácio deixa escrito que o São Francisco Xavier não era uma pessoa assim tão fácil, não é? Eu fico até contente com isso, Will Everton, sabe, de ouvir isso, né? Porque Deus pode mudar a gente, né? E gente, o negócio era tão interessante que, olha,
Olha o que o Santo Inácio de Loyola disse do São Francisco Xavier de quando ele conheceu. Porque imagina, ele era um nobre, estava procurando aí, né, galgar a carreira acadêmica, né, ascender na carreira acadêmica, etc. Que eles são viver como os nobres viviam também, não é? E era um sujeito muito vaidoso, né, tal, e com tudo aquilo que vem da vaidade, né, ambição, prepotência e por aí vai. Então o Santo Inácio disse assim, que o São Francisco Xavier foi o pedaço de massa mais difícil que ele já amassou. Imagina, o grande Santo Inácio de Loyola, não é? Um grande evangelizador, diretor espiritual, missionário, padre, dizendo que esse amigo dele foi o mais difícil de converter, né? Foi um dos mais difíceis de converter, pelo temperamento, pelo jeito, pelo perfil, não é? Então, veja, nós também, que às vezes temos defeitos, temos um temperamento um pouco complicado, nós temos esperança de que, com a ajuda de Deus e de pessoas que Deus coloca na nossa vida, nós podemos também nos tornar grandes santos, não é? Saber conhecer a vida dos santos é para isso, para saber que nós também podemos, assim como eles, nos tornarmos grandes santos. Deus quis, na sua providência, que o São Francisco Xavier fosse para as Índias. Então ele, com São Francisco Xavier e mais outros jesuítas, fundaram essa Companhia de Jesus, os jesuítas, e se colocaram à disposição da igreja, à disposição do Papa. Para onde o Papa quisesse que eles fossem, eles iriam. Eles tinham essa nota distintiva, né? Eles estão completamente à disposição do Papa. Então, onde o Papa mandasse, eles iriam. Então, acabou que no ano de 1541 ele foi enviado para a Índia, para um local chamado Goa, que era uma colônia de Portugal. Então, ele saiu de Portugal em 1541. E agora presta atenção. É muito interessante isso. Ele teve que viajar 13 meses para chegar em Goa. 13 meses, cara. Então você imagina o cara num barco, né? Uma caravela, sei lá o que era isso. Mas durante 13 meses no mar. Imagina isso. Pra quê? Pra ir ver o Mickey na Disney, o Everton, né? Pra você passear, né? Não era pra isso. Ele tava indo evangelizar. Estava indo anunciar o evangelho. Poxa, só por isso já seria um grandíssimo homem. Saiu em 1541, chegou um pouquinho mais de um ano depois. Que coisa impressionante isso. Só isso daqui já deveria ser algo que deveria tocar o nosso coração, nos inquietar para que a gente também, poxa vida, fizesse alguma coisa, não é? Poxa, né? O homem foi para uma situação, para uma realidade completamente diferente da sua. Se não fosse o desejo de tornar Jesus conhecido e amado, e realizar aquele pedido de Jesus de anunciar o evangelho a todas as pessoas e de batizá-las, o que moveria esse homem? Dinheiro? Ele já era nobre, ele já tinha dinheiro, ele abandonou o dinheiro, seu estado social, sua família, e agora o que ele queria de fato era o reino dos céus. E veja só, ele não queria o reino dos céus só para ele, como hoje muitas vezes temos essa tentação, não é? Eu tô bem com Deus, eu tô aqui na igreja, no meu movimento, na minha pastoral, tá tudo bem. E às vezes a gente não pensa nas outras pessoas que ainda não têm vida com Deus, não têm amizade com Deus, não têm vida espiritual. E olha, nós vendo esse exemplo tão profundo de São Francisco Xavier, não é? 13 meses, cara, viajando aí para chegar lá na região de Goa para anunciar o evangelho e conquistar as pessoas para Deus. Que coisa impressionante, viu? Que coisa impressionante. É interessante que quando ele chegou em Goa, ele estava indo lá para evangelizar as pessoas que moravam lá da Índia. Só que como era colônia portuguesa, também tinham portugueses lá. E por incrível que pareça, o seu principal desafio, o seu desafio inicial e a sua principal missão inicialmente, não foi com as pessoas nativas dali daquele lugar, não. Foram com os portugueses, que já não estavam mais vivendo como deveriam. Então, tinha se instaurado lá um estilo de vida muito frívolo. Laxidão imperava, uma frieza e dureza dos corações, não é? A coisa é tão séria que em relatos da época se diz que as pessoas falando que antes da chegada de Francisco Xavier lá em Goa,
nada mais escandalizava ninguém, porque todos os tipos de comportamento eram possíveis. Então imagine o cenário que ele encontrou. Ele teve que começar a reevangelizar os católicos. Eu penso que nós estamos numa situação muito parecida. Precisamos reevangelizar os católicos, porque talvez os católicos não estejam vivendo como deveriam. Então, que Deus conceda para nós Franciscos Xavieres, não é? Para que nos reevangelizem. Então, São Francisco Xavier chegou em Goa, não é? E começou a fazer o seu trabalho missionário. E o seu método de missão, primeiro, então, ele dava lá catequese para as crianças. Ele pegava um sininho, saía andando pela rua, tocava o sininho, chamava a molecada e reunia na igreja. E olha, a criatividade de alguém que ama a Deus, que é amado por Deus e que quer tornar Deus conhecido e amado. A pessoa vai procurando, a caridade é criativa, não é? O amor é criativo. E como ele não tinha celular, graças a Deus, então ele tinha tempo de pensar, tempo de rezar, tempo de ser deixado usar por Deus, né? Ser usado por Deus. Então o que ele fazia? Ele pegava os temas da catequese, os temas do catecismo, o que ele fazia? Ele transformava em verso, em música e ensinava para as crianças. E aí, então elas memorizavam e ficavam repetindo aquilo e cantavam. Que catequese bem interessante, né? Eu não conhecia o São Francisco Xavier, eu fiz isso também quando eu fui catequista em 2010. Eu também fazia músicas para as crianças memorizarem e aprenderem algumas coisas da catequese também. São coisas que Deus vai nos sugerindo. E ele, um dos pontos fortes da sua missão era a pregação e a confissão. Então ele pregava muito e ia para o confessionário atender as confissões. Então ele anunciava o amor de Deus. Lembra do querigma que eu comentei no programa passado? Então ele anunciava o amor de Deus, a salvação, a realidade, né, dura e feia do pecado, não é? Que nos leva praticamente fora do plano de Deus. Então as pessoas se sentiam impelidas a se reconciliarem com Deus, a abraçarem a fé. E em uma carta que ele escreveu para Santo Inácio, ele disse que se eu pudesse atender confissões em 10 lugares diferentes, teriam penitentes suficientes para atender nesses 10 lugares diferentes. Olha que interessante, então, realmente a sua pregação funcionava, não é? A sua pregação tocava os corações e Deus, né, agia no coração das pessoas e as pessoas iam se convertendo. Depois de Goa, ele partiu para o sul da Índia, né, na sua grande missão de pescador de homens, como nós vemos Jesus enviando os discípulos, os apóstolos como pescadores de homens. São Francisco Xavier foi um desses que tinha como missão de vida pescar homens. E a sua missão, né, foi tão grandiosa no Oriente que ele foi chamado de São Paulo do Oriente, né? Mas nem sempre era tão fácil assim a sua missão, não, sabia? Como nem a nossa missão nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai e a gente tem algumas frustrações, né? Algumas coisas não dão certo, a gente às vezes não é bem recebido. Jesus tinha dito isso no Evangelho, né? Que em alguns lugares não seríamos bem recebidos, os missionários. E ele também. Então teve uma região em que ele não foi bem recebido e as pessoas não se convertiam, apesar dos grandes milagres que ele realizava. São Francisco Xavier é um santo assim de uma magnitude impressionante, porque quantos milagres, nós vamos ver agora um desses milagres extraordinários que ele realizava, não é? Então tinha lá uma região chamada Quilon, em que as pessoas não se convertiam de jeito nenhum. A dureza e a frieza era tão grande que as pessoas não abraçavam o catolicismo de maneira nenhuma, não queriam se batizar de maneira nenhuma. Então o que o São Francisco Xavier fez? Ele fez uma coisa assim de uma coragem, não é? Ele foi até o cemitério. No dia anterior, tinham enterrado lá um rapaz. Então ele foi no cemitério, chamou as pessoas no cemitério, né? Então as pessoas chegaram lá. Ele pediu que desenterrassem esse rapaz que tinha morrido no dia anterior. Então desenterraram o rapaz. E aí ele perguntou para as pessoas: olha aí, o sujeito tá morto ou não tá morto? As pessoas falaram: claro que tá até fedendo, né? Ele falou: pois é, ok. Então, aí ele se ajoelhou diante do morto e disse o seguinte: em nome de Deus e em testemunho da fé que eu prego, eu te ordeno, levanta-te dos mortos. E o cara levantou. Extraordinário, né? É óbvio que as pessoas estavam vendo ali, se converteram, né? E aí algumas pessoas, né, hoje, quando nós vivemos em uma época de muito racionalismo, né, o negócio, essa coisa é tremenda,
nós vemos na época de racionalismo, alguém poderia dizer assim, nossa, isso não é possível, imagina que ele vai reviver alguém. Pois é, basta que a gente leia o Evangelho, a gente vai ver Jesus fazendo isso mais de uma vez, não é? E ainda, nós vemos aqui, João 14:12. Em verdade vos digo, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Vejam só, isso já tinha sido predito por Jesus, de que aqueles que estariam em seu nome anunciando o Evangelho fariam coisas muito parecidas com as que ele fez e coisas mais extraordinárias ainda. E no processo de canonização do São Francisco Xavier, se diz que tem pelo menos umas 24 pessoas que ele trouxe de volta à vida. 24 pessoas trazidas de volta à vida. E mais uma porção de milagres extraordinários. Coisa impressionante mesmo. Coisa impressionante mesmo. É um baita de um santo, não é? Depois dessa região ali da Índia, ele foi pro Japão. E o São Francisco Xavier, isso é uma coisa que sempre me impressionou, ele foi o responsável por anunciar o Evangelho no Japão. E isso foi em 1549. Só que depois, todos os cristãos foram expulsos do Japão. O Japão ficou vários séculos sem nenhum cristão, sem nenhum missionário, sem nenhum padre ingressar no Japão. E o Japão passou todo esse tempo, as pessoas, os cristãos passaram sem Eucaristia, sem missa, não é? Sem confissão, mas mantendo-se fiéis à tradição católica que eles receberam lá no início do São Francisco Xavier. Vejam, a força de alguém, de um homem de Deus. Como que coisas extraordinárias Deus realiza através daqueles que se deixam utilizar por ele. E o São Francisco Xavier queria ir para a China, para converter os chineses, não é? Olha que coisa, gente, ele era incansável. Era tão incansável, olha que coisa extraordinária. Esse homem era tão incansável, muito parecido com São Paulo realmente, que alguém disse que se fosse colocar em linha todos os caminhos que ele percorreu, nós poderíamos dar 3 voltas em torno da Terra. Pensa bem num trem desse, não é? Que coisa maravilhosa. Ele queria ir para a China. O problema é o seguinte, ele pegou uma febre, extenuado e cansado, então no dia 3 de dezembro de 1552 ele morreu. Mas ele morreu com o desejo de converter a China. Provavelmente depois que ele morreu, então, assim como Santa Teresinha, nós veremos em tempo isso. Ele, do céu, com certeza, rezava e reza pelos chineses, não é? E se você pesquisar na internet, o corpo do São Francisco Xavier está incorrupto, não é? São 473 anos da sua morte. E o corpo dele ainda não apodreceu. Está lá incorrupto. Interessante, impressionante. E está em Goa, naquela primeira região onde ele foi fazer a sua missão. E um dos braços dele foi para Roma. E é interessante que essa questão do braço, porque foi o braço que ele batizava as pessoas. Ele, numa carta, ele disse para Santo Inácio que num mês ele havia batizado 10.000 pessoas. E ele já não aguentava mais levantar o braço. Então foi aquele braço que foi para Roma. Imagina que coisa... é uma coisa extraordinária atrás da outra, como São Francisco Xavier. Eu não sei se você conhecia a história desse santo, mas é um grandíssimo santo que enche o nosso coração de alegria por sermos católicos e temos pessoas como ele, não é? Como ele. E aí nós podemos pensar na nossa vida, não é? Nós olhando para esse homem, não é? Nós que vivemos assim muito, muito cômodos, muito, muito preguiçosos. O hedonismo impera, a busca de prazer, simplesmente, né? O egoísmo também, o individualismo. Então pensamos muito em nós mesmos, no que nós podemos ganhar, receber do mundo, utilizar do mundo. E nós vemos esse homem, um homem que tinha se esquecido de si, né? Um homem que tinha se esquecido de si. Um homem que tantas vezes utilizou esse livrinho que eu tenho na mão aqui, que são os exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola. E nós, quando fazemos esse retiro, né, que são chamados exercícios espirituais de Santo Inácio, logo no início, não é? O pregador sempre fala de um princípio, que eles chamam de princípio e fundamento, que é o ponto de partida do retiro inaciano. Mas não apenas o retiro inaciano. Depois a gente entende que é o ponto de partida da nossa vida. Isso aqui era um princípio que o São Francisco Xavier, né,
com certeza sempre teve. E era isso que impulsionava ele, e pode ser isso que impulsione você e eu também, nesse momento da nossa história. Deus precisa de nós, Deus precisa de você, Deus precisa de mim. Aqui, o Santo Inácio, nesse livro que o Santo Inácio escreveu, né, Os Exercícios Espirituais, ele diz assim: o homem, o ser humano, né, é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, são criadas para o ser humano, para que o ajudem a alcançar o fim para que é criado. Qual que é o sentido da nossa vida, então? Qual que é a finalidade da nossa vida? De Santo Inácio, e com certeza o São Francisco Xavier sabia disso, com certeza sabia, era isso que ele anunciava para as pessoas e fazia as pessoas perceberem. Nós estamos neste mundo para louvar, reverenciar e servir a Deus, e assim salvar a nossa alma. Todas as demais coisas são para nos ajudar a atingir esse fim, e escolhendo apenas o que mais nos conduz ao fim para que somos criados, as coisas precisam nos ajudar a nos conduzir para o fim para o qual Deus nos criou. Fomos criados por um motivo. Deus nos criou por um motivo, e nós precisamos viver para alcançar esse motivo. Esse São Francisco Xavier me impressiona cada vez mais, sabia? Assim, conhecia pouco da história dele, mas fui me aprofundar e agora já sou muito mais devoto dele também. Depois você pode pesquisar mais coisas da vida dele, não é? E a gente vai se impressionando com ele, ele vai nos ajudando, a gente pede a intercessão dele e segue o exemplo desse grandíssimo santo, não é? E o São Francisco Xavier, não é? Ele tinha um princípio, mais um princípio, fora esse princípio que eu contei, que é do livro dos Exercícios de Santo Inácio, né? Do Retiro Inaciano. Ele tinha mais um princípio, que todo missionário tem esse princípio, todo padre tem, todas as pessoas que fazem missão sabem disso. Que princípio que é? É o seguinte: nós sabemos que Deus concede para as pessoas que não o conhecem uma graça suficiente para que essas pessoas possam se converter. Então esse é o ponto de partida de qualquer missionário. Ele sabe que Deus o envia para a missão, só que Deus já está lá, agindo naquelas pessoas. Deus já está lá presente lá de algum modo, suscitando a fé naquelas pessoas. Então essa é a graça suficiente para que a pessoa seja convertida. Mas não é a graça suficiente para que a pessoa seja salva. Aqui é que é interessante. Pegou esse princípio? Então, por favor, escreve isso no teu caderno, no teu diário espiritual, no teu bloco de notas. Isso é muito importante, porque isso é algo que as pessoas não estão considerando mais. Deus, quando nos envia para alguma missão, ele já está lá agindo nas pessoas. Já está suscitando a conversão. Então ele quer nosso auxílio para que ele dê graças para aquela pessoa, para que ela se desperte, se converta e peça o batismo. Porque a graça necessária para a salvação nos vem... Veja, vou repetir. A graça necessária para a salvação nos vem no batismo e depois do batismo, é claro, pelo sacramento da confissão. Antes de ser batizado, a pessoa tem graças para se converter. E então, São Francisco Xavier, sabendo disso, ele, porque foi universitário, né? Ele disse assim: eu queria ir pelas universidades da Europa inteira e pegar as pessoas pela gola da camisa e dizer: quantas almas estão se perdendo no Oriente porque não há quem pregue, e por isso não se convertem, e não pedem o batismo, e não chegam ao caminho da salvação. Você vê que interessante? Ele tinha esse princípio. Nós temos esse princípio hoje. Você tem percebido que as pessoas têm esse princípio? E que as pessoas têm esse ímpeto do São Francisco Xavier? Veja que homem maravilhoso, gente. Ele estava querendo que mais e mais missionários também se inquietassem. Falaram: poxa, vocês não estão preocupados com tantas pessoas que estão se perdendo? Se ele estivesse aqui hoje, no nosso mundo, imagina a angústia desse homem. Imagina a angústia desse santo, não é? Ele não ia dizer assim: lá no Oriente tem pessoas se perdendo. Não, ele diz assim: dentro da tua casa tem pessoas se perdendo. Estão se perdendo porque não tem quem as ajude. Nós precisamos vencer o comodismo, vencer a preguiça, vencer o egoísmo, vencer, não é, um individualismo. E hoje, não é algo que nos deixa
mais cômodos ainda é um pensamento errado, que é o seguinte: todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo, não importa como que a pessoa vive, que religião que ela tem, etc. Isso daqui causa um assassinato na missão, esse pensamento. Pensar que todos serão salvos, independentemente das suas circunstâncias, da sua vida, do que faz, se conhece ou não conhece Jesus, etc. Vai todo mundo ser salvo. Mas pra que nós vamos fazer missão? Pra quê? Aí você vai me dizer que o São Francisco Xavier morreu com 46 anos, pra quê? À toa? Percorreu todos aqueles caminhos que eu comentei, que mencionei. Não é? Foi tantos perigos, mas navegando 13 meses pra nada. Não, isso só pode ser uma piada, né? E de muito mau gosto que as pessoas querem contar. Gente, não. Salvação é uma coisa muito séria. Jesus encarnou-se. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Jesus, nosso Senhor, para que nós sejamos salvos. Chegamos ao conhecimento da verdade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você e eu precisamos ser salvos. E as pessoas que convivem conosco, né? Então nós precisamos pensar e ter esse mesmo espírito do São Francisco Xavier. Nossa, quantas pessoas têm graça para converterem-se, só que agora elas precisam de ajuda. Precisam de alguém que fale de Deus para ela, que fale da santidade, que fale da beleza do céu, da beleza da virtude, que falam da fealdade do pecado, da malícia do pecado. Precisam de ajuda, e Cristo precisa da nossa ajuda. Ele nos quer como seu instrumento, não é? E eu vou deixar para você aqui uma oração, que é uma oração que o São Francisco Xavier fazia, que eu acho que pode nos ajudar também, até no encontro com Deus como ele tinha. Um grande homem de Deus, dá para perceber, não é? De uma espiritualidade profunda, de uma comunhão profunda com Deus, de um desejo muito grande de ver o Evangelho. Ele repetia com frequência esta oração: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu, ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus. Eu vos amo porque vós sois vós. Que coisa impressionante podemos aprender com essa oração. Não é porque vamos receber algo de Deus, ou porque Deus pode nos condenar e pelo medo do inferno nós vamos até Ele. Não. São Francisco Xavier nos ensina que nós buscamos a Deus por quem Deus é. Por quem Deus é. E quando nós nos encontramos, deparamos com Deus de verdade, e esse caminho começa pela oração, nós entendemos o que o São Francisco Xavier está querendo dizer. E agora, nesse finalzinho do nosso podcast, vamos primeiro, é claro, né, agradecer a Deus por esse grande santo que é padroeiro das missões, São Francisco Xavier. Que vida impressionante, vida vivida realmente a exemplo de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Era um sacerdote que vivia aquilo que celebrava na Santa Missa. Impressionante isso. E vamos pedir que Ele interceda por nós, por cada um de nós, por você, por mim, pela sua família, pelas pessoas do mundo, pelos nossos queridos missionários, né? Pelos bispos, pelos sacerdotes, pelo Papa, né? Por cada uma das pessoas das nossas paróquias que se dispõem a servir a Deus, a anunciar o Evangelho, a pregar, de que modo seja, em que circunstância você esteja. É muito bom nós termos a possibilidade de nos depararmos com uma vida tão bonita como a dele. E assim nós temos um exemplo a ser seguido. Alguém que olhava para Cristo. O lema dos jesuítas, não é? Tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Olhar sempre voltado para Cristo. Isso nos ensina que também os nossos olhares precisam estar voltados para Cristo. A nossa meta é Cristo. A nossa meta é a união com Deus. É a comunhão com Deus. E conquistar o máximo de corações possíveis também para Deus. Senhor Jesus, nosso bom Deus, nós te agradecemos pelo exemplo desse grande santo, São Francisco Xavier, padroeiro das missões. Um homem incansável, mas incansável porque era movido pelo teu amor, movido pelo Espírito Santo. Um grande exemplo de fé, de esperança e de caridade. Um grande intercessor temos no céu. Senhor, que a exemplo de São Francisco Xavier, nós também nos deixamos ser usados por Ti como instrumentos
de missão, de evangelização, de apostolado, para que também nós, impulsionados pelo Espírito Santo, sejamos incansáveis na missão, desejando que nós mesmos, cada vez mais, estejamos unidos a vós e que muitas outras pessoas também, Senhor, recebam essa mesma graça e vivam essa vocação, a santidade, a comunhão plena contigo. Assim seja. E agora eu deixo a você, a sua família, aos teus amigos, aos teus projetos, aos teus planos desta semana, uma bênção muito especial, uma bênção muito afetuosa. Coloque então a sua intenção a Deus nessa bênção agora que nós pedimos a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus, mais um programa juntos. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, aqui na Alvorada Londrina. Até lá!